Alunos, nós vamos começar nossa aula, nosso resumo, né, já trabalhando com as diferenças e adequações. Não é porque a pessoa é exímia, né, domina especialmente a linguagem formal, é que ela pode ser utilizada em qualquer ocasião, em qualquer momento, acaba sendo em determinadas ocasiões inadequadas, como a gente pode observar esse desenho que ilustra aqui esse slide. O rapaz está de terno e gravata com a prancha de surf na mão, conversando com um surfista, fazendo uso de uma linguagem altamente formal. A linguagem está correta? Claro que está correta. Segue as normas gramaticais perfeitamente. No entanto, é adequada para a ocasião? É isto que você deve se perguntar. Eu devo utilizar a linguagem formal? Isso é ideal? Isso é correto? É interessante? Todavia, você tem que observar se ele é adequado ou não para a ocasião. Tudo bem? E quanto à linguagem informal, é da mesma maneira que você deve entendê-la. Porque na outra figura, nós observamos dois rapazes conversando, ali se tratando por gíria, e aí vem o seguinte questionamento. É ideal? Pode ser que seja ideal dependendo do contexto. São dois amigos, ok, estão fora do ambiente de trabalho, não é uma palestra de trabalho, não é um contato de trabalho. Isso é possível? Sim, é possível. É adequado? Dentro do contexto de dois amigos, eles estão equiparados, se forem dentro de uma mesma empresa, não há uma hierarquia entre ambos, então pode ser considerado adequado? Sim, pode ser considerado. No entanto, se um ou outro for superior hierárquico, ou for conversa de trabalho, ou for conversa durante uma palestra de trabalho onde existam mais pessoas, ou num seminário escolar, ou no trato com o professor, ou no trato com pessoas mais velhas, é adequado? Não, não é adequado. É ideal para aquela ocasião? Não. Então, vocês têm que considerar o seguinte, que a linguagem formal e informal, são duas variantes de uma mesma língua, ou seja, são duas faces de uma mesma moeda. Dizer que uma é correta e a outra é incorreta, isso não é verdade. O que nós podemos trabalhar são com as adequações. Você pode utilizar a linguagem informal no trato com seus amigos, com seus parentes, com a sua namorada, em linguagem de WhatsApp, linguagem de internet para mandar mensagem entre os seus. A linguagem formal é aquela utilizada em redações escolares, concurso público, num discurso, num seminário, enfim. Então, você tem que saber a diferença de uma e outra para poder saber usá-la. Então, essa é a questão. Então, não vamos trabalhar com certo ou errado, vamos trabalhar com adequado e inadequado. Quando é adequado a formal e quando é adequado a informal. Então, nós temos que ter maturidade para observar essas duas faces de uma mesma moeda. Nesse slide, nós temos o conceito de linguagem formal e informal, também retomando um pouco as suas variantes e em determinadas situações que elas devem ser utilizadas. Então, leiam com bastante atenção, está bastante resumido. E batendo de novo na mesma tecla, que vocês não podem esquecer que linguagem formal e informal, elas são utilizadas dependendo do contexto, tudo bem? Então, vocês deem uma lida, por favor. Eu fiz um conceito bem resumido de uma e de outra e as situações que elas são utilizadas. Diante das explicações dos slides anteriores, é importante que vocês tenham em mente que existem dicas, né, para uma boa escrita, uma boa convivência,
né, entre essas duas vertentes, ou seja, com a linguagem formal e a linguagem informal. É fundamental para que a gente tenha plena consciência e consiga dominar a linguagem formal, uma vez que em nosso dia a dia ela é pouquíssimo utilizada no nosso trato diário com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos, então é algo que tem que ser aprendido com mais cautela, tem que ser aperfeiçoado. Nós temos que ter acesso a gramáticas, a dicionários, isso é importante para que você possa dominá-la. A segunda dica é que é fundamental, é imprescindível que você tenha um hábito de leitura, porque quando a pessoa é clichê, parece chavão, mas quanto mais a pessoa lê, mais a pessoa expande a mente, tem um conhecimento de mundo muito maior, além de ter maior acesso, ter maior facilidade na escrita. Quanto mais lê, mais acesso a informações e, consequentemente, são textos mais bem escritos, com menos erros. Essa possibilidade, de acesso à leitura, à informação, ela te traz uma segurança maior quando você vai fazer uma entrevista de emprego, quando você vai lidar com outra pessoa que esteja em outro patamar e esteja hierarquicamente superior a você, aquela pessoa que não seja seu amigo, aquela pessoa que não seja da família, alguém que você tenha que... Lembra que a gente disse? Depende da situação, do contexto, que você tem que fazer uso do linguajar formal. Isso é mais difícil? Claro que é mais difícil, porque quando nós nascemos ali, quando nós chegamos no nosso seio familiar, no nosso grupo social, aquela prática diária, aquela conversa com os amigos, com o parente, a forma coloquial de se falar, já aprendemos dessa maneira. Muito embora que vai dependendo de família para família, existem famílias mais instruídas, outras menos instruídas, então desde muito cedo aquelas com maior instrução têm acesso a um linguajar diferenciado, mas isso não é desmérito algum, porque o que importa, o que nós temos que fazer a distinção lembrando aquilo dos primeiros slides, é o contexto e quando nós vamos fazer uso da linguagem formal. E quando é necessário dominar as regras gramaticais. E quando é necessário que nós recuperemos todas aquelas informações obtidas através da leitura de textos, jornais, revistas, enfim. Qualquer leitura que você faça, certamente te expande a mente, te traz um conhecimento de mundo significativo para o trato com as pessoas, independentemente sejam pessoas do seu convívio, sejam elas aquelas pessoas que nós devemos tratar de forma mais distante, Na verdade, a linguagem informal, ela traz um certo quê de impessoalidade que nós temos que observar. Para que vocês tenham um exemplo do que eu falei anteriormente, o mesmo texto eu coloquei-o de forma dentro da linguagem informal e dentro da linguagem formal. Você pode observar que a linguagem formal, ela, observei todas as regras gramaticais, pontuação, concordância nominal, verbal, enfim, tudo aquilo que é necessário que a gente conheça, que façamos, que a gente conheça aí ao longo da nossa trajetória escolar. É importante, a gente viu a adequação deste texto. Eu peguei o mesmo texto e passei para a linguagem formal. Então, você pode perceber que faltam as concordâncias, as regras gramaticais, são palavras
empregadas de maneira inadequada. De novo, inadequada sempre? Não. Inadequada para um texto escrito, para um texto escolar, para um livro. Essa é a questão. Não podemos esquecer que vocês são jovens, né? E a maior parte dos jovens faz o uso, sim, de gírias. Isso é um fenômeno linguístico, não tem como nós nos refutarmos a isso. No entanto, é algo proibido? Não. É algo que jamais, hipótese alguma, deva ser utilizado? Não. Na verdade, as gírias, ela representa um segmento social. A gíria, ela marca um grupo, representa ali grupos determinados. Então, muitas pessoas dizem, né? Nossa, o uso de gíria é abominante. Isto não é verdade. O que nós temos que levar em consideração, novamente, né, sendo bastante chata e frisando bastante, é a adequação. Você não vai chegar para a tua professora, dependendo da intimidade, ou, né, às vezes nenhum professor, independentemente de ter intimidade ou não, aceita. Mas dependendo da pessoa, você sabe, né? Você sabe, tem que ter a maturidade para saber se naquele momento, mesmo de modo coloquial, você pode empregar aquele tipo de palavra. A gíria, ela é muito combatida dentro de textos escritos. Por quê? Porque ela vai contra todas as regras gramaticais possíveis, né? Elas são criadas no intuito de substituir algo existente já na tua língua. Porque quando eu uso o termo valeu, eu estou dizendo obrigada. Quando eu digo tá ligado, você entendeu? Então, é a partir disso que a gente deve observar que isso faz parte, né, da personalidade, do trato, do cotidiano dos jovens, e nós temos que levar em consideração que isso pode ser utilizado, é algo aceito dentro da adequação que nós já conversamos. Então, vocês podem questionar assim, professora, mas já que a gíria, ela é marca de um grupo social, ela é utilizada por determinadas classes sociais, enfim, e ela foi criada no intuito de substituir uma palavra ou outra, ela geralmente está no sentido que não é o sentido próprio da palavra, ela vem sempre no sentido figurado. Então, falar, professora, dentro disso, se já é a marca da juventude, então eu posso escrever e usar a gíria. Então, eu, na condição de professora, eu posso passar para vocês a seguinte informação. Em um texto, uma redação, eu prezo bastante quando o aluno ele faz um texto e, eventualmente, faça um uso de gíria. No entanto, esse termo utilizado, essa gíria utilizada, ela vem entre aspas. E essa entre aspas me dá o recado assim, professora, eu sei que é gíria, eu sei que eu não devo utilizá-la na linguagem formal, mas eu quis fazer uso dela no meu texto. Então, eu coloquei entre aspas para que você saiba que eu sei que é gíria e eu sei que dentro desse contexto, que é o contexto escolar, eu devo utilizá-la entre aspas. Eu acho apaixonante isso, porque é o recado que o aluno me manda. Mas, em contrapartida, isso acontece muito raramente. Porque a maior parte dos alunos, eles fazem uso de gíria em textos do começo ao fim, por quê? Porque já aqueles termos, né, aquelas palavras já foram internalizadas no seu dia a dia, né, já foram internalizadas assim na sua mente, que você não consegue distinguir quando você está usando uma e deveria usar a outra. Então, novamente, o que eu digo, né, é que para você utilizá-la, você precisa conhecer as regras.
Então, nada te proíbe de usar a gíria no teu cotidiano, com teus amigos. No entanto, você tem que levar em consideração a adequação, o contexto. Isto sempre. Então, de novo, gíria é abominável? Não, não é abominável, mas deve ser utilizada dentro de um contexto. Numa linguagem formal, de modo algum, a não ser que você transmita, passe para o seu interlocutor, no caso, alguém que esteja lendo um possível texto seu, que você quis usar aquela palavra, no entanto, você conhece que ela não faz parte do uso formal da língua e por essa razão você a colocou entre aspas. Bom, aqui nós precisamos ficar atento na mensagem aí o que o texto quer trazer. A importância de saber a diferença. Que diferença? A diferença em utilizar formal e informal. Nesse contexto aqui, uma pessoa que está contratando e a outra sendo contratada, em razão, da pessoa sendo, que está sendo contratada, dominar, segundo ela, fluentemente outros idiomas, causa, no interlocutor uma expectativa de que a pessoa seja extremamente preparada. E aí ela diz, que conhece uma série de idiomas e o entrevistador pergunta, e o português? E aí, quando ela deveria, dar uma resposta formal, que agregaria credibilidade a tudo aquilo que ela disse anteriormente, ela responde de maneira coloquial, de modo informal, o que denigre completamente tudo aquilo que ela disse anteriormente. Então, a pessoa percebe, pensa, pode dominar outras línguas, mas o mais importante, fundamental, que é a sua língua pátria, não domina, e aí já não tem o crédito que deveria. Então, quando ela fez uso do aí vareia, é algo que dói na alma para alguém que está esperando uma linguagem formal para avaliar ou não a pessoa. Então, prestem bastante atenção. A diferença entre uma e outra e retomando o mais importante de tudo isso, é o contexto a ser utilizado. É a ocasião, é o seu interlocutor, é o seu entrevistador, então considere o momento. Mas, e voltando, é importante que vocês considerem também que não é um martírio você ter conhecimento da linguagem formal. A linguagem formal é algo que você possa dominá-la, é algo que você precisa dominá-la para poder utilizar se quiser. Entendeu? Porque ao dominá-la você sabe quando usar e a usa sim ou não. Então, se eu domino a linguagem formal, eu sei que em determinadas ocasiões eu tenho que usá-la, e isso me permite que quando eu quero, em ocasiões informais, com os meus amigos, no meu dia a dia, na minha família, eu possa fazer uso de gírias, linguagem coloquial, vício de linguagem, enfim. Isso tudo, por quê? Porque eu conheço a informal e eu sei que ela pode ser usada em determinadas ocasiões, e a informal eu sei que eu posso usá-la no meu cotidiano, dependendo do grupo em que eu esteja. Tudo bem? Então, diante de tudo isso, o mais importante é que vocês assimilem a seguinte informação. Eu estou sendo bastante redundante, mas isso é importante para que vocês saibam que a adequação sempre. Saber o que é linguagem informal, saber o que é linguagem formal para que você possa utilizá-las de maneira adequada. Você dominando a língua, você pode
fazer uso dela quando lhe convém. Tudo bem? Então, lembrando novamente, dentro de linguagem formal e informal, há certo e errado, no meu entendimento, há adequação e inadequação. Então, é importante que eu conheça as regras gramaticais, tenha bons hábitos de leitura. Só desta maneira eu vou conseguir redigir textos de modo formal ou quando ou caso queira, redigi-los também de modo informal. Então, novamente, não é necessário sempre que você faça um texto formal. Quando você vai escrever um e-mail para um amigo, um parente, uma prima, a namorada, você pode fazer uso da linguagem informal. O texto formal, ele deve ser empregado nas ocasiões que nós já conversamos anteriormente. Ok? Então, a seguir, eu deixarei atividades para que vocês respondam, para que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo.